Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de pós-graduação em penal, processo penal aqui do Legal. Eu sou o Rodrigo Capobianco e estamos inaugurando o 7º módulo aqui do nosso curso, falando de processo penal. Sim, falamos nos módulos anteriores de direito penal e doravante falaremos de processo penal com vocês. Então, nessa primeira aula do módulo 7, vou tratar com vocês um tema fundamental, importantíssimo, que são, os princípios que regem o processo penal. Na verdade, por uma questão de definição aqui, de tempo, nós não vamos falar de todos os princípios, mas certamente vamos falar dos mais importantes princípios de processo penal aqui com vocês. Tá certo? Então vamos lá para os slides, dá uma olhadinha. Então, princípios de processo penal é o módulo 7 e a aula é a primeira aula. Aliás, quando a gente fala de princípios, pessoal, há uma certa distância, muitas vezes, da prática. Muitas pessoas olham meio de soslaio aí para essa questão dos princípios. Princípio é alguma coisa muito distante, muito teórica no processo penal, não. No processo penal, isso é totalmente diferente, porque muitos dos princípios, nós vamos ver aqui há princípios que são explícitos e outros que estão implícitos. Aqueles princípios que estão explícitos, ou seja, que constam da legislação, muitos deles constam da Constituição Federal, inclusive, esses princípios são normas, foram positivados, acabam sendo normas dentro do processo penal e que acabam fazendo com que algumas matérias que poderiam ser resolvidas em segunda instância, chegando até uma segunda instância, podem ser levadas às instâncias superiores, numa discussão sobre lei, numa discussão sobre a Constituição. Então, alguns aspectos que são puramente de direito, e não de fato, podem ser levados aos tribunais superiores. Então, aqueles que dominam bem o processo penal, principalmente os princípios de processo penal, têm uma chance melhor de levar até os últimos argumentos, até as últimas instâncias determinados assuntos que normalmente são resolvidos. Então, o princípio é fundamental aqui para a nossa análise. Legal? Bom, antes de falar do tema, como sempre, nós passamos aqui para vocês, os nossos contatos. Sempre muito importante passar para vocês que nós temos contato no YouTube, no nosso canal de Direito Penal, Rodrigo Capobianco. Se inscreva lá, acompanhe, faça perguntas lá para a gente interagir. No Facebook e também no Instagram. E, além disso, você pode acessar o nosso site institucional do escritório, em www.capobianco.adv.br, e lá você vai encontrar telefone, e-mail, as formas de entrar diretamente em contato conosco. Tá certo? Muito bem. Dito tudo isso, vamos efetivamente para os princípios. Tem muitos princípios aqui para a gente abordar. Vamos começar aqui por alguns princípios implícitos. Eles não estão explícitos, eles estão implícitos na legislação. O primeiro deles, princípio da verdade real. Quem chega ao processo penal, muitas vezes, vindo de uma carreira, às vezes eu vejo muitos, e pode ser o seu caso, em que trabalhou a vida inteira na área civil, na área trabalhista, ou estagiou nessas áreas e tal, e chega no processo penal, encontra um mundo muito diferente. Mas muito diferente por quê? Porque aqui nós temos regras muito próprias, dentre elas o princípio da verdade real,
ou verdade material, que se contrapõe ao princípio da verdade formal ou condicional que nós encontramos nas outras esferas do direito. Aquela máxima, né, de que o que não está nos autos não está no mundo, é uma máxima muito própria para o processo civil. Para o processo penal não é bem assim. Por quê? Porque o juiz ele não se convence ou ele não se limita aos argumentos trazidos pelas partes no processo penal, né? O juiz ele pode ir atrás da prova. Ele pode determinar perícias que ninguém pediu, ele pode ouvir testemunhas que ninguém arrolou, porque para o juiz o que interessa é a verdade real, é o que realmente aconteceu, ainda que aquilo não esteja sendo deduzido em juízo, né? Então, quem não se atenta a esse princípio, jamais, em tempo algum, vai entender, por exemplo, a regra esculpida no artigo 385 do CPP. O que diz o artigo 385 do CPP? Ele diz o seguinte: ainda que o Ministério Público, nós veremos aqui, titular da ampla maioria das ações penais, ainda que o Ministério Público peça a absolvição do réu, e ele pode pedir a absolvição, diga-se de passagem, o juiz pode condenar. Isso está no artigo 385. Por quê? Porque o juiz ele não se limita aos pedidos das partes, ao que foi deduzido em juízo, ao que foi argumentado. Então, imagine que o promotor entrou com ação penal, acusando o réu da prática de um determinado crime, e aí, passado o processo, o juiz se convence que não tem provas suficientes para condenar o réu, ou que o réu não merece ser condenado, ou que o réu o convenceu, né, de que é inocente. Tudo isso pode acontecer. E aí o promotor pede absolvição. O advogado de defesa, puxa, vai também, claro, reiterar o pedido de absolvição e, inclusive, vai elogiar o Ministério Público pela sua postura, nossa, sábia postura, pedindo absolvição, né? Então, vamos elogiar. E aí vem o juiz e condena. Pode condenar? Pode. Né? Ah, mas professor, essa é uma decisão extra petita. Já ouvi gente falar nisso. Não existe isso. Porque, na verdade, o juiz ele quer saber da verdade real e não a verdade que foi convencionada nos autos, dentro do processo. É também por isso, pessoal, que até mesmo a confissão, que é uma prova fortíssima, né, ali no nosso saudoso e grande professor, né, José Frederico Marques, dizia que a confissão é a rainha das provas, né? Embora não exista hierarquia exatamente de provas, mas a confissão é uma prova muito forte, né? Mas ela não é decisiva, ela não é absoluta, e pode o réu confessar e o juiz absolver. É possível isso? É possível. Porque quem é civilista nunca vai entender isso. Ah, mas o réu confessou, acabou. O réu confessou, acabou o problema, acabou a discussão. Não, porque aqui no processo penal, o réu ele pode confessar por vários motivos. Ele pode confessar, por exemplo, porque realmente ele é culpado. Mas ele pode confessar porque ele é louco. Ele pode confessar porque ele está sendo coagido a confessar. Ele pode confessar porque ele ganhou dinheiro para confessar. Ele pode confessar porque ele quer livrar a cara do verdadeiro autor do crime, assumindo uma culpa que não é dele. Então, o juiz tem que ficar atento a tudo isso e se basear na verdade real.
É a verdade real que acaba definindo o processo penal, né? Muito, mas muito, olha, fundamental, diria eu, esse princípio de processo penal, tá certo? Vamos seguir aqui no slide, diz o seguinte, olha, princípio da verdade real. O juiz criminal não fica adstrito às provas trazidas pelas partes aos autos, podendo ir atrás de outras provas, porque ele não se convence da verdade formal ou convencional, tá certo? Inclusive, Mirabete, coloquei aqui uma sugestão, né, doutrinária, Mirabete, no seu grande livro Processo Penal, né, na página 44, que inclusive o processo penal, Mirabete já é falecido há um bom tempo, mas esse processo penal dele vem sendo atualizado constantemente, né? Então, diz o seguinte, com o princípio da verdade real, se procura estabelecer que os puniendi, o direito de punir, somente seja exercido contra aquele que praticou a infração penal e nos exatos limites de sua culpa, numa investigação que não encontra limites na forma ou na iniciativa das partes. Não tem esse limite, pode extrapolar na sua análise. Com ele se excluem os limites artificiais da forma ou da iniciativa das partes. Na verdade formal, eventualmente criada por atos ou omissões das partes, presunções, ficções, transações, etc., tão comuns no processo civil. Decorre desse princípio o dever do juiz de dar seguimento à relação processual quando da inércia da parte e mesmo de determinar ex officio, ou seja, de força própria, provas necessárias à instrução do processo, a fim de que possa, tanto quanto possível, descobrir a verdade dos fatos objeto da ação penal. Né? Então, Mirabete esclarecendo perfeitamente aí que o juiz ele não fica limitado àquilo que as partes produziram em juízo. No cível é totalmente diferente. Legal? Esse princípio dito, né, da verdade real, repito, também chamado da verdade material, que se contrapõe ao princípio da verdade formal, também conhecido como verdade convencional, não é um princípio explícito, ou seja, ele não está na lei. É um princípio que está implícito dentro do sistema processual penal, mas é uma base importante, inclusive, de argumentação. Diria eu até que esse princípio da verdade real deixa, de certa maneira, o advogado de defesa um pouco folgado. Como assim, professor? Veja, ele já aconteceu comigo, né? Eu tive lá uma comissão, eu fui nomeado para defender um réu, né? Carente, quando eu fazia defensoria pública, e então eu arrolei as testemunhas, conversei lá com o réu, arrolei as testemunhas. Passado um tempo, muito depois, o réu vem dizer para mim, olha, tem que ser ouvido fulano, porque fulano sabe tudo, ele pode nos ajudar, vai nos ajudar. Mas eu disse, poxa, mas agora é tarde, já foram arrolados as testemunhas, já foram ouvidos as testemunhas, agora você vem me dizer isso, né? Mas, enfim, com base no princípio da verdade real, exatamente para buscar o que aconteceu efetivamente no processo, nós pedimos para que o juiz ouvisse aquela testemunha como testemunha do juízo. E a juíza, à época, do Tribunal do Júri, eu não tinha uma boa relação com essa juíza por algum motivo, né? À época, hoje em dia, temos uma excelente relação, ela não está mais no Tribunal do Júri, mas ainda é juíza, e temos uma excelente relação, mas na época não tínhamos. E a juíza negou, de plano, negou, né? Eu deixei quieto, e quando eu fui para alegações finais da primeira fase do júri, eu pedi em preliminar a nulidade do processo, considerando o princípio da verdade real, etc, etc. A juíza voltou atrás na sua decisão e determinou que fosse ouvida aquela testemunha, né? Ela sabe da importância. E aí, pessoal, puxa, caí do cavalo, porque
eu que briguei tanto por aquela testemunha, que queria tanto que aquela testemunha fosse ouvida, na verdade a testemunha não sabia nada, foi perda de tempo, e a juíza, de alguma maneira, venceu esta batalha, né? Ela tinha no canto da boca um certo riso ali, sabe aquele riso de canto de boca, o riso do vencedor, como quem diz, seu burro, olha o que você fez, né? E eu tenho que dizer que realmente, de lá para cá, nossa, aprendi tanto. Hoje, vamos ouvir a testemunha primeiro, vamos falar com ela para saber o que ela sabe, para, então, insistir e não acreditar piamente no que o próprio réu está dizendo. Tá certo? Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo e vamos, na volta, falar de outros tantos princípios aqui com vocês. Até já.